pedido, no mínimo curioso, chegou à Justiça Federal no Rio de Janeiro. O Ministério Público entrou com uma ação para mudar o nome oficial da ponte que liga a capital fluminense a Niterói. Para entender direito essa história, a gente vai precisar voltar no tempo, relembrar o período em que o país enfrentou uma ditadura militar. Pouca gente sabe qual o nome oficial da ponte Rio-Niterói. Me pegou a tesoura. Tem nem ideia? Não tenho ideia. Não sei. Poderia ser um nome de fantasia, mas não é não. Costa Silva, não sei. A placa de inauguração não deixa dúvidas. Ela foi batizada em homenagem ao segundo presidente da ditadura militar. O Marechal Arthur da Costa e Silva tomou posse em 1967. No fim do ano seguinte, assinou o Ato Institucional número 5, o mais severo do regime. É o AI-5 que suspende o habeas corpus, né? Estabelece novos processos de cassação, suspende mais uma vez o funcionamento do Congresso. Né? Por essas características, se observa claramente que o governo Costa e Silva é o que dá mais impulso, né, no desenvolvimento dos mecanismos de cerceamento, né, e repressão dos diversos dos governos militares estabelecidos até então. Costa e Silva ainda era presidente quando um acordo de cooperação entre o Brasil e a Grã-Bretanha permitiu o financiamento da obra. A ponte foi considerada símbolo da ditadura. A construção facilitou e muito a vida dos motoristas. Até então, atravessar a Baía de Guanabara só era possível por balsas. Tinha que enfrentar uma fila, né, da barcaça, e essa fila demorava de 4 horas, dependia do final de semana, quando era feriado prolongado, tanto para Rio, Niterói, quanto para Niterói para o Rio. Então ficava aquela fila imensa e havia um transtorno não só no Rio, como em Niterói também, que engarrafava tudo. A ponte levou 5 anos para ser concluída, um desafio para os engenheiros da época. Em 4 de março de 1974, o então presidente Emílio Garrastazu Médici, a bordo de um Rolls Royce, inaugurou os 13 quilômetros da ponte. Pouca gente sabe, mas a primeira viagem de carro na ponte não aconteceu no dia da inauguração. 3 meses antes, foi nesse jipe que uma comitiva do governo militar percorreu todo o trajeto com a desculpa de inspecionar o andamento das obras. 40 anos depois, com a democracia já consolidada no Brasil, veio uma ideia que provocou muita discussão: a mudança do nome oficial da ponte. A polêmica começou com a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Durante 2 anos, o grupo de trabalho investigou denúncias de violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Entre outras providências, o documento recomenda a troca do nome de ruas, prédios e instituições públicas batizadas em homenagem a pessoas que participaram do regime militar. Foi o caso da ponte Presidente Costa e Silva. A história do Brasil, ela não pode ser contada sem se falar da ditadura. E a história da ditadura não pode ser contada sem se falar do que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande de investigar os fatos, as circunstâncias, mas, sobretudo, a autoria dessas violações. Quem foram esses agentes da repressão, não só que deram o golpe, mas que desapareceram e causaram tanto sofrimento e dor a tantas famílias, a tantos trabalhadores, que até hoje não sabem de fato o que aconteceu. Assim, a sociedade precisa saber disso. Então a gente tem um objetivo, eu diria assim, um dever cívico de esclarecer e ajudar a recontar, né, essa versão fraudada da nossa história. Esse foi o argumento do Ministério Público Federal ao entrar com uma ação civil pública pedindo que o nome da ponte fosse alterado. A medida iria provocar mudanças em todos os documentos oficiais, páginas na internet e placas de trânsito.
Mas o juiz Alberto Nogueira Júnior, da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, entendeu que esta decisão não poderia ser tomada pela Justiça. Essa discussão ainda precisa ser travada pelos diversos grupos sociais, porque assim como há os que entendem que não mereceria ser lembrado, porque foi um ditador, porque foi isso, porque foi aquilo, poderá haver gente, grupos, que entendam que não, livrou o país de um perigo comunista, ou então que fez parte de um projeto de desenvolvimento do Brasil grande. A própria ponte Rio-Niterói seria um dos exemplos. Eu não posso decidir qual é a história que deve prevalecer. Meu ego não vai a esse ponto. Eu não sou Deus e não sou o país. E o magistrado ainda chama a atenção para um outro aspecto. Se o pedido fosse aceito, o mesmo raciocínio poderia ser adotado para monumentos e ruas que levam o nome do ex-presidente Getúlio Vargas. Avenida, prédio, rodovias, onde é que não se encontra o nome de Getúlio Vargas? Por menos que as novas gerações estejam a par, mas ainda sofrem influência de muita coisa daquele tempo, né? Ainda se discute a CLT, ainda se discute a Justiça do Trabalho, ainda se discute a Petrobras. Não dá para separar Getúlio Vargas do Estado Novo, né? E da perseguição que ele praticou, em larga escala. Mas não cabe à Justiça decidir até que ponto Getúlio Vargas poderá ser lembrado ou não. O juiz decidiu extinguir a ação sem julgamento de mérito. Na avaliação de Ricardo, a justiça não deve ser o primeiro caminho a ser procurado quando o tema ainda depende da avaliação da sociedade. O próprio senso comum, já em grande medida, apagou essa memória. Ao atribuir o nome da ponte simplesmente como ponte ou ponte Rio-Niterói, esse senso comum faz uma escolha específica. Ou seja, na medida em que você permite democraticamente que diversos elementos que compõem a sociedade façam parte da escritura desse passado de uma maneira mais democrática possível, isso colabora para que os procedimentos de reescritura sejam cada vez menos necessários. O Via Legal fica por aqui. Se você quiser rever essas reportagens ou edições anteriores do programa, acesse vialegal@cjf.jus.br. E nós também estamos nas redes sociais. Na semana que vem tem outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!